Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje a nossa aula, dia 17 de julho, é de História. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior. Lembra da nossa última aula que falamos que Rio de Janeiro também foi capital do Brasil? Exatamente. Hoje vamos entrar em uma nova capital, conhecer a nossa atual capital. Observe que eu estou em frente a um dos pontos turísticos da cidade de Brasília, que é a nossa capital. Tudo bem? Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre Brasília. A atual capital do Brasil, Brasília. A capital do Brasil, que se chama Brasília, é a nossa atual capital que temos no nosso país, mas já passaram-se, antes de Brasília foi Rio de Janeiro, não é verdade? Vamos lá. A cidade de Brasília foi construída em decorrência de uma proposta feita por José Bonifácio de Andrade Silva, político brasileiro da época da independência do Brasil, para a Assembleia Constituinte de 1822. Com o objetivo de ocupar e desenvolver novas terras, ele propôs mudar a capital do Brasil para o interior do país. A cidade, no entanto, só foi construída durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Percebo que surgiu a ideia lá atrás, mas a cidade só foi construída anos depois. E observem que a cidade de Brasília, vocês vão conhecer um pouquinho mais, que foi uma cidade que foi totalmente pensada, planejada. Tudo bem? Olha só. A cidade de Brasília foi totalmente planejada, ou seja, não surgiu de forma desordenada como a maioria de outras cidades. O projeto de construção da cidade contou com Lúcio Costa, arquiteto que desenhou a cidade, e com Oscar Niemeyer, que projetou os edifícios governamentais. Todos esses edifícios que tem na cidade de Brasília foram desenvolvidos por Oscar Niemeyer e com Lúcio Costa. Oscar Niemeyer foi o desenvolvedor de todos esses edifícios governamentais. Tudo bem? O projeto arquitetônico de Lúcio Costa foi chamado de Plano Piloto. Alguém sabe me falar por que Plano Piloto? Porque o projeto arquitetônico de Brasília lembrava um avião. Olha aqui no nosso conteúdo. Porque o desenho da cidade lembra a forma de um avião. As duas asas ficam as áreas residenciais e no corpo do avião ficam as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada. Essa data foi escolhida para homenagear Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, movimento de luta pela independência do Brasil. Aqui ao lado do nosso conteúdo, coloquei algumas imagens de Brasília de antigamente, da construção, quando ela estava sendo feita ainda, para vocês darem uma observada. Tudo bem? As imagens todas em preto e branco ainda. Tudo bem? Olha como dá para você observar como os poderes executivos, legislativo e judiciário estavam sendo construídos aqui, os edifícios, a catedral. Tudo bem? Olha só. Vamos ver agora um outro lado de Brasília. Após a inauguração, muitas pessoas que estavam em busca de trabalho foram viver na nova capital. A população que ia chegando passou a se fixar nas proximidades da cidade, dando origem às cidades satélites. Essas pessoas vinham para Brasília atrás de emprego, já que era uma cidade nova, com certeza teria novos empregos, e a cidade foi crescendo e crescendo cada vez mais. Com isso, essas pessoas chegaram e, como não tinham, de certa forma, como ficar na cidade em si de Brasília, começaram a se aglomerar por perto de Brasília, que são as chamadas cidades satélites. São cidades pequenas que ficam é como se fosse Santana perto de Macapá. Seria uma cidade satélite, por exemplo. Tudo bem? Na capital do Brasil, trabalham o presidente da República, os ministros, os deputados federais, os senadores e os juízes com cargos mais elevados, além dos embaixadores de países estrangeiros. Por sua arquitetura arrojada e por ter sido a primeira cidade construída no século XX para ser a capital de um país, Brasília é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 1987. Olha só a importância de Brasília. Desde 1960, Brasília é a capital do nosso país. Conheça um pouco sobre a história dessa importante cidade que foi planejada para ser o centro político do Brasil e, em seguida, preencha um quadro referente a esta fonte histórica. Observaram que a cidade de Brasília foi totalmente planejada,
não é? Não surgiu de forma desordenada. Tudo que está ali em Brasília em relação à construção da cidade foi planejado antes de ela ser construída, para depois, no governo de Juscelino Kubitschek, ela, enfim, ser construída. Já que nós estamos falando de Brasília, alguém aí sabe falar por quantos anos Brasília é a atual capital do Brasil? 60 anos, muito bem, já que ela foi inaugurada em 1960 como a atual capital do Brasil, nós estamos em 2020, são 60 anos de Brasília sendo a nossa capital. Olhem só, acompanhem comigo na página 43 ainda, tá? Fonte histórica 9, o Globo, 90 anos, a fundação de Brasília contada em detalhes. Brasília. O entusiasmo com a cobertura da inauguração da nova capital do país mobilizava a equipe de 15 pessoas do Globo, que havia chegado 4 dias antes do ato da fundação de Brasília, em 21 de abril, páginas 44 e 45, tá, galera? Acompanhem aí. De 1960. O Brasil se preparava para a mudança do centro do poder para o centro geográfico do país, e com ele seguia a notícia. Todo o país acompanhava a inauguração da nova capital, que, na avaliação de algumas, não passava de um capricho do presidente Juscelino Kubitschek. Brasília despertava amor e ódio, sobretudo no Rio, que perdia o status de capital federal. Isso é a nossa fonte histórica, tudo bem? Perceberam que aí esse pequeno texto foi um resumão sobre Brasília, de como as coisas aconteceram. Fonte histórica 9. Vocês vão colocar a data da fonte, tudo bem? O título da obra, o tipo da fonte e o autor. Ok? E aqui ao lado é a nossa atividade. Primeira questão, é na página 45, tá, gente? Essa atividade é bem ao lado, na página 45. Responda. Quais cidades já foram capital do Brasil? Quais cidades já foram capital do Brasil? O que é que vocês acham? De acordo com o que você estudou, por que as duas primeiras capitais do Brasil se localizavam no litoral? Lembram disso? Está no nosso conteúdo, não é? Em que cidade a corte portuguesa se fixou quando chegou ao Brasil? O que é que vocês imaginam? Onde foi que ela se hospedou? Nós falamos disso, não sei se vocês estão lembrados agora, mas nós falamos sobre isso. Segunda questão. Imagine que você é um arquiteto e foi convidado para projetar uma cidade em uma folha de sulfite. Faça um desenho dela, sem esquecer de tudo que uma cidade necessita. Olha só, galera, vocês vão desenhar uma cidade. Brasília não foi planejada, é como se vocês fossem planejar uma cidade. Vocês vão ser arquitetos agora. E vocês vão ser Lúcio e Oscar Niemeyer agora. Vocês vão projetar uma cidade. Uma folha de papel A4, mesmo pode ser também, não tem problema nenhum. Que vocês pegam na casa de vocês. Vão pegar e vão desenhar uma cidade, planejá-la. Tudo bem? Sem esquecer de tudo que uma cidade necessita. Vocês vão colocar hospital, escola, o que vocês acharem que deve ter numa cidade. Tudo bem? Bom, crianças, hoje essa foi a nossa aula de história. Falamos um pouco mais sobre Brasília, conhecemos como ela foi construída, em que ano, por quantos anos ela é a nossa atual capital. E no final ficou a atividade para vocês responderem. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre Brasília e tenham aprendido um pouco mais algumas curiosidades sobre a nossa atual capital. Ok? Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.